Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje falaremos a respeito do Anticristo, com nome e sobrenome. Sim, é sobre isso que falaremos, sobre Joseph Aloysius Ratzinger. Nome difícil de pronunciar, né? Pois bem. Mas quem seria Joseph? Quem seria Joseph? Alguns já sabem, né? Reconhecem que nome é esse. Hoje nós vamos ver na Bíblia e um pouquinho também da história e veremos por que este é o nome apontado pelas profecias para se cumprir a personificação, o último papel a ser desempenhado de fato pelo príncipe desse mundo, né? Até que o reino seja entregue ao nosso Senhor e Salvador. Bem, o texto em questão, que já começa falando a respeito do Anticristo, e daqui a pouco falaremos sobre Joseph, é justamente o de Apocalipse 17, quando está descrevendo acerca da segunda besta e do processo que ela cumpriria. No verso 10 diz assim: e são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º e é do 7, e vai à perdição. Bem, quando nós vemos essa narrativa, o que nós precisamos nos atentar? Aqui está descrevendo o período em que a primeira besta ela se reergue, porque a primeira besta ela acaba recebendo uma ferida, ela perde o seu reinado por um determinado período de tempo. Nós estudamos aqui ao longo dessa semana, né, detalhes de todo esse processo, e ela é reconstruída agora por meio do que hoje nós conhecemos por Vaticano. E então é descrito que a partir do momento em que o Vaticano começa, haveriam 7 reis, dos quais 5 caíram, 2 ainda existem. Pois bem, quando nós falamos a respeito disso, é importante nós irmos para a lista de papas existente desde que o Vaticano foi inaugurado, a saber, no ano de 1929. 1929, o Vaticano era então inaugurado. A partir daí, o que a profecia diz é que o Vaticano nomearia 7 reis, dos quais 5 caíram, ou seja, morreram, um existe e o outro viria por um pouco de tempo. Quando nós chegamos aqui, teve muitos papas, né? Quando nós chegamos no ano de 1929, você observa que não tem nenhum papa eleito. Existe o Papa Pio XI, que esteve de 1922, antes da inauguração, até 1939, posterior à inauguração. Ou seja, ele é o responsável por cuidar da inauguração do Vaticano. A partir de 1939, então nós temos o primeiro Papa eleito pelo Vaticano, que foi justamente o Pio XII, em 1939. Em seguida nós tivemos em 1958, a eleição de João XXIII. Nós tivemos em 63 Paulo VI. Nós tivemos João Paulo I em 1978 e em 1978 nós tivemos João Paulo II. Estes 5 já caíram, já morreram. E então a profecia diz que haveria outros 2. Um que ainda existe e o outro que duraria um pouco de tempo. É isso que a profecia descreve. Deste modo, quando fala que durará um pouco de tempo e faz a menção que outros 5 já caíram, podemos chegar a 2 conclusões. Uma possível renúncia, mas eu particularmente não creio na renúncia, ou senão a morte. E deste modo, o 8º rei, segundo a profecia, é um dos 7. Ou seja, não haveria uma nomeação de um novo personagem. Utilizaria-se um que já está vivo, sendo justamente essa pessoa
o Bento XVI. O Bento XVI. Ele seria então o 8º rei, segundo a profecia assim o descreve. Algumas coisas interessantes sobre ele, e eu não quero me demorar muito, pesquisando acerca dele, alguns números interessantes, né? Ele é o Papa de número 265 da Igreja Apostólica Romana e tornará a ser o 267. Ele foi eleito em 2005, ele ficou exatamente 7 anos, 10 meses e 9 dias no poder. Ele cumpriu um ciclo, né? Praticamente 7 anos é um ciclo bíblico, mas ele cumpriu esses 7 anos. Ele nasceu 2 anos antes do Vaticano ser instituído, então o Vaticano é de 29, ele é de 27. Algumas coisas interessantes que eu vi, por exemplo, acerca do brasão dele. O brasão dele, ele escolheu, né, a frase Cooperatores Veritatis, que é cooperadores da verdade. Aí é interessante, você tem um urso com 8 dentes, com 4 dedos em cada pata e carregando algo, o que ele diz ser a verdade, ou seja, a verdade sendo traga por um urso de 8 dentes, curiosamente, enfim, eu não vou fazer associações ilógicas, né? Mas são números, para quem gosta de estudar, pesquisar números, você poderá fazer isso. Então você tem 8 dentes, 4 dedos em cada pata, você tem a cabeça de mouro. A cabeça de mouro é interessante porque tem muitas histórias em torno dela. Alguns sugerem que, ligado à Alemanha, por exemplo, e principalmente ao período da Igreja Católica, essa cabeça de mouro era um símbolo das perseguições que a Igreja promovia contra os povos, principalmente africanos, que se opunham à Igreja na época das Cruzadas. Então tem-se essa referência. Existem outras histórias de cabeça de mouro também relacionadas à vingança. E, curiosamente, ele escolheu a cabeça de mouro como símbolo de seu brasão. Nós temos também a capa de 2 cores, que é uma referência que, segundo ele, quando explicou acerca do brasão, ele diz representar a religião. Bem, são apenas curiosidades, né, em torno dele. Uma coisa interessante, dentro do brasão do papado, por exemplo, você tem 2 chaves. Curioso, né? 2 chaves. Justamente Apocalipse 17 cita os 2 chifres. 17 não, capítulo 13 cita os 2 chifres. Ou seja, ele possui a chave da igreja e possui a chave do Vaticano. E aí você tem o mesmo símbolo, a cabeça de mouro. Agora você tem um urso, também carregando, né, supostamente a verdade. E você tem a capa, que seria a religião. E eu acho que informações relevantes, a mais disso que eu poderia passar para você, é o fato dele não ser qualquer pessoa. É um homem com 10 doutorados e a idade dele é interessante, 95 anos. Por que é interessante? Porque agora, quando nós vamos para o capítulo 13 de Apocalipse, é interessante porque, falando, né, da besta, na personificação do Papa, né, por meio do Papa, fala o seguinte: que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Ou seja, por que eu estou citando esse verso aqui? Por o seguinte, muitas pessoas falam assim: poxa, Diego, mas ele já tem 95 anos. Como ele poderia retornar ao poder? Primeiro, que o período do papado, ao contrário de que muitos acreditam, e nós já fizemos estudos aqui no canal falando a respeito disso, não se trata de um período de 7 anos. Pelo contrário, a profecia aponta um período de 1 ano, sendo
menos de 6 meses, um período relacionado à marca da besta, à perseguição, e um outro período próximo de 6 meses, quando as pragas do Senhor já estão caindo. Então, o reinado do anticristo, ele é curto, é extremamente curto. Nós estamos falando de um período de 1 ano. Na verdade, ultrapassa, né, um pouquinho mais de 1 ano, mas muito pouco. Então, nós estamos praticamente falando de um período de 1 ano. Existe uma segunda situação a ser considerada, que uma linha, né, um lado político da Igreja Apostólica Romana acredita que ele precisa voltar ao poder, considerando que ele apenas renunciou por causa da pressão política que havia da ala daqueles que eram favoráveis ao Francisco. Ou seja, muitos acreditam que ele precisa terminar o seu reinado. Terceiro, a Bíblia descreve que a vinda dele é repleto de sinais. Inclusive, se você for pegar Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala, olha, a vinda do iníquo é cheio de sinais, é cheio de supostos milagres. Então, nós estamos falando de um homem de 95 anos, que certamente ele estará revestido de poderes, e aí Paulo escrevendo agora, não João, ele descreve sendo o próprio, né, filho da iniquidade ali se manifestando, ele há de fazer muitos sinais com demonstrações de poder sobrenatural a fim de cumprir o seu intento. Então, considerando fogo descer do céu, sinais e maravilhas, uma representação de uma vinda tal qual como se fosse de Cristo, fazendo com que o mundo todo olhasse para ele, porque ele vai ter o poder das religiões, ele vai ter o poder de 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão. Quando você olha todos esses sinais, aí eu lhe pergunto, a idade dele faz diferença? Não faz, né? Então, assim como alguns acreditam, poxa, mas será que João Paulo II não vai ressuscitar? Biblicamente não tem a menor referência para isso. Mas se é possível alguns acreditarem na ressurreição de um homem que está morto há década, por que não acreditar na reeleição de alguém que está vivo? E ainda que ele morra, quando a Bíblia fala de sinais, quando fala de milagres, que tipo de sinais seriam esses? Será que ele não seria supostamente revestido de sinais sobrenaturais que envolva talvez até a sua condição física? Hoje ele se locomove numa cadeira de roda, ele tem de fato, né, uma dificuldade devido à sua idade avançada. Mas e aí? A Bíblia deixa bem claro que ele vai estar revestido de sinais miraculosos. E todos esses sinais que ele vai apresentar por meio da vida dele, por meio da autoridade dele, vindo da primeira besta, tudo isso vai fazer com que ele engane as pessoas. Percebe? Então, assim, são características, são sinais, são referências que nós devemos tomar muita atenção. Nós precisamos saber que a Bíblia aponta para isso. Uma outra referência que ajuda a identificar é quando a Bíblia fala do número deste homem. Traz uma referência numérica, né, que é o 666. Muitas pessoas desconsideram ser ele nos dias de hoje porque não consegue fazer a matemática que traz esta eleição. Só que entendamos que este número, esta referência, ela se dá a partir do momento em que ele se torna 8º rei. Então, quando ele se torna 8º rei, ele terá um novo nome, né, de Papa. Então, não será Bento XVI, será um outro nome. E ele terá um novo brasão, ou seja, é um novo reinado que vai haver, e a partir deste momento, considerando as alianças que ele fará, considerando a circunstância no mundo, certamente este número fará maior sentido. Este número será a cerejinha do bolo para que você não tenha a menor dúvida de que nós estamos olhando para o personagem certo, de acordo com o que a Bíblia descreve.
E é curioso porque a Bíblia, as revelações dela ocorrem nos períodos da história onde aquilo se torna possível. Nós temos igrejas, por exemplo, que estruturaram a sua fé, as suas crenças em torno de Apocalipse 13 e Apocalipse 17 há 50 anos atrás, por exemplo, há 100 anos atrás. E é um período onde o Vaticano, se for há 100 anos exatamente, o Vaticano nem existia ainda. E de repente desenvolveu-se uma linha teológica em torno daquilo. E muitos hoje tentam rebolar para manter aquela crença de 100 anos atrás. Mas a profecia ela só foi compreendida a partir do momento em que o sexto renuncia e agora surge um sétimo papa. Porque aí você vê a besta sendo reconstruída, você vê as 7 nomeações, você vê a particularidade da sexta nomeação igualzinha a Bíblia descreve. Você observa o tempo que durou cada um destes reinados, você observa as circunstâncias no mundo, quando nós vamos fazendo junções com profecias de Mateus 24, quando nós vamos para o profeta Isaías a partir do capítulo 22, quando nós estudamos as 7 cartas e os 7 selos, já de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, percebe? Então quando você faz toda essa junção, hoje, diante desse cenário, é possível nós olharmos com muita clareza. O último detalhe que falta para que essa profecia seja incontestável é o número de seu nome. Só que o número do seu nome é apenas quando ele se tornar o 8º rei. No momento em que ele se tornar o 8º rei, a profecia estará plenamente cumprida. Todas as suas informações estarão reveladas. Hoje nós podemos dizer que 99% da profecia está revelada. Já se apresentou o personagem, já se apresentou a instituição, ela já se reergueu, ela já fala como... ela já tem postura de cordeiro, mas fala como dragão. Tudo isso já se apresentou. Os 7 reis já surgiram, 5 já caíram. Tudo está se cumprindo com exatidão. Um último detalhe falta, apenas um. E esse será apenas quando ele se tornar o 8º rei. Eu espero que o estudo de hoje tenha te ajudado a clarear mais essa compreensão. Acerca do anticristo, nós ainda falaremos amanhã sobre a agenda dele. O que ele vai receber, o que precisa acontecer no mundo para que ele se levante e tenha todo o contexto para a sua marca, para a sua perseguição, ou como a Bíblia diz, para a sua destruição, porque ele se levanta já para ir à destruição. Ele não perde tempo, ele não constrói o caminho estará pronto na hora que ele for eleito. Ele apenas executará as ordens de algo que já foi planejado há muito tempo e já foi revelado pela palavra do Senhor há muito mais tempo. Tá bom? Então não perca o vídeo de amanhã. Se você concorda, quer adicionar alguma coisa, você tem alguma tese de diferença, deixe nos comentários. Será um prazer ler, certamente vai enriquecer muito os nossos estudos, vai edificar você, vai edificar a mim, vai edificar a todos que puderem ler os seus comentários. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.